1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Repita comigo, permaneçam firmes na fé. O tema de hoje é sem fé. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas, elas estão negando ou até mesmo duvidando do senhorio de Jesus Cristo sobre a humanidade, sobre toda a história do ser humano. Além disso, estão querendo até mesmo reescrever ou atualizar a Bíblia. Outros pegam alguns trechos da Bíblia que se encaixam no estilo de vida dela e utilizam isso como motivo e subterfúgio para pecar ou viver aquilo que acham que podem viver e assim por diante. É importante dizer que Deus não é um tirano. Deus, Ele não escreve um livro para que você venha viver como um livro, como um cabeço, como diante de um cavalo, que você enxerga só aqui, é assim que eu tenho que viver. Não é esse estilo de vida que Deus tem para você. Deus, na verdade, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele que criou todas as coisas, é Ele que julgará toda a humanidade, é um Deus que te ama. E é interessante que na vida a gente perde esperança, principalmente quando a gente passa por sofrimento. Quando nós passamos por sofrimento, uma das coisas que a gente perde é a fé. Não é só a fé em Deus, mas também a fé nas pessoas, a fé em nós mesmos, fé na vida. Passar por momentos difíceis, problemas, dificuldades, nos fazem pensar várias vezes em desistir ou retroceder. Não sei se você já passou alguma vez essas questões, como eu, de você pensar no mínimo umas 5 vezes em desistir. Alguém? Não me deixa sozinho, pelo amor de Deus. Alguém? Já pensou em desistir em alguma área da tua vida? Alguém? Você já perdeu a fé por algum instante sobre alguma coisa? Alguém aí comigo? A gente passa por esses momentos de uma experiência, eu não sei se eu posso dizer uma experiência negativa, mas uma experiência de sem fé. E a nossa geração, a juventude, os mais novos, passam por momentos de dificuldade e eles já perdem a fé, já perdem o ânimo, já perdem a alegria, eles já perdem a fé nas pessoas, eles já perdem a fé nos sonhos, eles já perdem a fé em Deus. E o que está diante de nós é um caos, é um cenário não é muito bom. Aí você pode falar assim, poxa Tegor, falar de coisa ruim, cara, eu preciso ouvir, eu não sou o profeta do caos, mas os cenários que eu vou dizer aqui para você, que são completamente plausíveis, são reais. Eles são os seguintes: cenários que estão diante de nós, os que estão firmes com Deus e querem mais, os que estavam firmes e não estão mais, os que não estavam e agora estão, voltaram, os que estão, mas estão na beira de não estarem mais. Cenários. Minha pergunta para você nesta noite é a seguinte: qual cenário você se encontra? Vou repeti-los. Os que estão firmes com Deus e querem mais, os que estavam firmes e não estão mais, os que não estavam e agora estão, os que estão, mas estão na beira de não estar mais. Cenários. Fé. A fé é uma coisa, o nosso modo de dizer jovem é muito louca, porque você vai acreditar e crer em algo que você não pega, que você não cheira, você não sente o cheiro e você não vê. Você não consegue ver Jesus hoje aqui, mas
com a certeza do teu coração, você sabe que Ele está aqui. E se alguém perguntar para você, prova para mim, difícil, hein? Você precisa de uma experiência. E quando você passa por algum tipo de sofrimento, o que você vai provar que Deus está do teu lado? Quando você passa por momentos de dificuldades, Ele não te ama? Ele não morreu por você na cruz? Como que um Deus desse deixa você passar pelas dificuldades? Como um Deus desse deixa uma criança chorar? Como que um Deus desse deixa uma criança passar fome? Como que um Deus desse deixa a humanidade passar por tantas coisas? Que Deus é esse que te ama? O que você responde? Quais são os seus argumentos? Quais são as suas experiências de vida que te dão a certeza que você pode dizer pelo menos algumas palavras de explicação? Gente, a gente sabe o final, e o final ele não é caótico, o final ele não é medonho, o final ele não é de sofrimento, o final é Jesus reinando eternamente, e a igreja, que somos nós, junto com Ele na eternidade. Por isso que os nossos olhos não podem estar aqui. A fé, ela enxerga o invisível muito bem administrado, muito bem controlado, esse invisível muito bem gerindo todas as coisas, mesmo que diante de nós está uma bagunça, está um caos. E uma das coisas piores que pode acontecer com uma pessoa sem fé, é uma pessoa que conhece, sabe da palavra, e eu não estou dizendo de Gênesis a Apocalipse, alguém que fez um curso de teologia, não, é alguém que pelo menos já pegou na Bíblia, alguém que já pisou dentro de uma igreja, que já pisou em um pequeno grupo, alguém que no mínimo já ouviu uma mensagem sobre Jesus Cristo, conforme a palavra de Deus, que seja umas 3 vezes. É muito difícil quando alguém que começa uma caminhada com Deus e vê uma experiência de sem fé, comparado a alguém que nunca teve, porque você sabe realmente que você já teve, você sabe que Deus existe, você sabe que Deus em todos os momentos estava lá do teu lado, e está do teu lado, e sempre estará, mas como é difícil e custoso acreditar que Deus está do nosso lado. Sem fé é impossível agradar a Deus, é isso que a Bíblia diz. E como é difícil agradá-lo. De você acreditar em um Deus que entregou o seu Filho para a morte, uma morte de cruz, de um sofrimento que é completamente difícil de um ser humano colocar na ponta do lápis, ou até mesmo de entender e obviamente de sentir na pele, porque Jesus fez isso por mim e por você naquela cruz, justamente só para aquele momento. Por causa da cruz, eu e você devemos a nossa vida para Jesus, não mais os nossos anseios, não mais os nossos sonhos, não mais para nós, mas é tudo para Ele. O teu trabalho é para Jesus, os seus estudos é para Jesus, tudo aquilo que você faz precisa ser para Jesus, desde o momento que você acorda até na hora de você dormir, que seja a sua atividade física, que seja o seu momento de lazer, que seja o seu momento de boa qualidade de relacionamento familiar, nas amizades e assim sucessivamente, em tudo nós devemos a Jesus. Mas qual cenário você se encontra? Porque olha só, sobre sofrimento, olha o que diz lá em 1 Pedro 5,9: permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé, lembrem-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Por isso que eu já disse aqui uma vez, que não é só você que está passando pelas dificuldades, não é só você que pode passar por algum tipo de dificuldade. Eu quero dizer para você, eu não sou profeta do caos, mas você vai.
A vida nem sempre vai ser da forma que a gente quer, na mil maravilhas. Você vai passar por lutas. Como você tem que escolher passar pelas lutas, é cheio de fé, é diferente. Creia. Nós estamos crendo muito terra a terra e crendo muito nas pessoas, crendo muito naquilo que a terra pode nos dar, questão financeira. Nós estamos esquecendo do que Deus pode nos dar. Nós estamos esquecendo de que Deus ainda opera milagres. Ainda Deus quer usar uma geração para fluir em palavras de conhecimento, em um ambiente profético, um ambiente de avivamento, até mesmo dentro das universidades. Deixa eu dizer algo para você, que essa semana você volta às aulas. Você acha que você vai se deparar com o que dentro da universidade? Com todo mundo animado? Depois que o que todo mundo passou? Infelizmente, que não é o seu caso, porque você é um filho e uma filha de Deus. Mas você vai se deparar com pessoas completamente infelizes, desanimadas, depressivas, já murmurando e reclamando na primeira semana de aula. A minha pergunta é: qual é a tua postura? Como que elas vão te enxergar? Se você não vai mais para a faculdade, já está formado, ou não foi ainda, mas vai para segunda-feira para o trabalho, como que vão te encontrar? Fé. Você precisa de fé. Crer de novo na vida. Crer de novo que Deus quer transformar a sua vida e Ele já te deu habilidades suficientes para você viver grandes coisas. Fé. Fé em crer que Jesus te ama. Fé em crer que foi Deus com as suas próprias mãos poderosas que te formou no ventre da tua mãe. Você não é um erro. Fé. Fé de você saber que Deus sonhou com você. Fé em saber que esse dia, essa agenda hoje, Deus colocou você aqui para ouvir esta palavra. Fé. Fé de você crer na vida de novo. Fé. Fé de você entender que aquilo que você já colheu e aquilo que você está plantando ainda é muito pouco comparado àquilo que Deus sonha para você. Fé. Fé em crer que mesmo que o seu familiar ou um amigo seu que pode estar internado, ele pode receber uma cura hoje, só de você levantar as mãos, só de você liberar uma palavra, só de orarmos juntos como igreja. Fé que ainda existe um Deus vivo, verdadeiro, que opera milagres, como foi lá no Novo e no Velho Testamento. O mesmo Deus da Bíblia está vivo e pode gerar grandes coisas dentro de você. Fé, gente, fé. As pessoas precisam olhar para você e ver fé. Nós estamos diante de uma geração que está na beira do abismo, sem fé, de um humanismo, aonde do humano para o humano, e o fim e o começo é sempre para o humano. Ou seja, a sua vida é isso, você não vale nada, você precisa aproveitar a sua vida agora, que depois ela acaba, e é isso aí. É como se houver um apagão, acabou. É como se a sua vida, para um humanista, o humanismo é de você desligar as luzes, e só isso, acabou. Não existe para onde você vai, não existe alguém que te formou, não existe um propósito de vida. O propósito quem faz é você, do jeito que você quiser, você muda ele da forma que você quiser, e os erros são problema seu, ninguém quer saber da tua vida, e é isso que você tem que viver. Isso não é o cristianismo, aonde você vê que as maiores atitudes de Jesus foi sempre para com o próximo. Por isso que você precisa ser uma pessoa que influencia pela fé, que vive pela fé. E começo de ano, a gente vive pela fé demais, porque a gente escreve um monte de coisa, mas na prática, poxa vida, que dificuldade, que dificuldade. Mas quem diz algo muito interessante, às vezes, você já passou por algumas situações muito difíceis da vida, e a mesma situação por 2, 3, 4 vezes.
Situações aonde te abalaram. Passa um ano, você vive a mesma situação difícil. Passa mais um ano, você vive a mesma situação difícil. Nosso Deus é um Deus de repetição. Nosso Deus é um Deus de coisas novas. Eis que faço nova todas as coisas. Deus pode mudar e transformar a sua vida por você nascer de novo. De você entregar por completo a tua vida, o teu corpo físico, o teu futuro, o teu presente para Jesus. Você sabia que tem coisas que às vezes você está passando ou passou por falta de fé? Sabe por quê? Não é que você deixou, você esqueceu de orar, de colocar nas mãos de Deus, de deixar Deus trabalhar em você e com você, para você ver as portas se abrindo. Sem fé. Já quero te adiantar que este ano você vai ter momentos que você vai se ver no início de um caminho sem fé. Saia dele, volte. Tem amizades que você está escolhendo caminhar junto, que estão te levando para um estilo de vida que você não escolheu. Deus não colocou isso dentro do seu coração e você não é assim, tá? Tem amigo seu te influenciando no seu estilo de vida, de situações, de coisas, de pensamentos, do seu modo de falar. Você não é assim, hein? E você vai querer escolher essa amizade até quando? Mas deixa eu voltar uma coisa. Eu disse sobre situações que você já passou várias vezes. Situações aonde foi de sofrimento. Situações que você já passou 1, 2, 3, enfim, você sabe. Estende suas mãos, levante sua mão por gentileza. Para cá, Senhor. Põe a mão no seu ventre. Deus é um Deus de vida. Deus é um Deus de morte. Nosso Deus é um Deus que gera vida, gera sonhos, gera visão, gera propósito, gera alegria, gera cura, gera libertação. Nosso Deus gera. Característica do nosso Deus é gerar, é crescer, é a semente lá no fundo, e ela vai brotando primeiro com as suas raízes e ninguém está vendo, e depois o brotinho vai saindo na superfície, e aí Deus vai lá e começa a regar. Deus é o nosso Deus que gera. Uma das coisas mais sublimes que existe na face da terra é uma pessoa que pode gerar vida, e eu, como homem, não tenho este privilégio, mas as mulheres têm. Nós, rapazes, como homens, a gente pode gerar vidas espirituais, discípulos, amigos, mas gerar vida, de você sentir que existe o outro coração batendo junto com o teu coração, alguém que vai depender da sua alimentação, do seu sono, do seu cuidado físico, para que a pessoa que está dentro do teu ventre venha crescer, e aí começa a formar a mãozinha, começa a formar o olhinho, começa a enxergar isso, e vê o coração, os pulmões, cada órgão. Meninas, feche os olhos, meninas. Gerar, isso é fortíssimo. Privilégio das mulheres. Gera vida, coração batendo em outro coração. Comece a enxergar mulheres que tinham o ventre estéril.
comece a enxergar as mulheres dessa igreja grávidas. Eu gostaria que, como uma visão profética, você pode liberar palavras, comece a enxergar a Aninha grávida. Eu enxergo a Aninha grávida cantando. Eu enxergo a Aninha grávida cantando, eu na escada exortando a Aninha que ela tem que pular menos, que a Aninha está com barrigão. Eu enxergo o Marcelo bobinho, um pai bobo como eu, como o Lucão. Enxerga? Libera? Nós estamos em um ambiente, não é sem fé, é com muita fé. É um ambiente do mover do Espírito Santo. Você crê nisso? Deus está te usando para gerar vida. Libera, 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 libera. Deixa o Espírito Santo fluir neste lugar. Meninas, há algo novo sobre vocês. As palavras de vocês liberando vida, e vida onde gera um nenezinho é diferente dos homens. Meninas, gera, libera vida, 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 vida. Discípulos de Jesus povoando esta terra, crianças cheias do Espírito Santo correndo nos corredores deste lugar. A tua família, um familiar seu que gostaria e sonha ser em paz, libera, libera na tua casa, libera vida, vida, vida. Nós estamos em um ambiente de fé.